Olha, gente, estou recebendo hoje a visita da Yara Ruelbis. Ela é terapeuta quântica e treinadora mental, para conversar um pouco mais a respeito desses assuntos que são realmente muito importantes no dia a dia das pessoas. Aliás, cada vez mais as pessoas têm procurado se aprimorar nessas questões mentais, né? Aprendendo inclusive a se autoconhecer melhor. Boa noite, Yara, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer foi meu. Como funciona a terapia quântica? Então, a terapia quântica é assim, tudo que ainda não é palpável. Tem várias coisas, né, que você enxerga, você vê, né, e você observa, que está dentro do que nós chamamos do mundo físico, do mundo real. E tem coisas, por exemplo, que estão ligadas a ondas eletromagnéticas. Por exemplo, você sabe que tem frequências aqui. Nós temos Wi-Fi, tem série de frequências. E que você não enxerga, tá? Que não está no mundo palpável, no mundo visível. Pensamentos, sentimentos fazem parte do mundo da física quântica. Tudo que está no mundo menor do que o nível atômico. Então, tudo que é nível atômico é considerado como matéria, como física, tá? E tudo que vem antes, né, que antes de formar o mundo da matéria, nós colocamos dentro do mundo quântico, das expectativas, de coisas que ainda não se materializaram, que ainda não se formaram. É aí que se inicia também a chamada reprogramação mental? Faz parte dessa análise? Faz parte dessa análise da seguinte forma. Nós temos o nosso cérebro, tá? Que emite ondas elétricas, né? Algumas magnéticas também. E o coração também, embora a gente não veja, no eletroencefalo tem como você medir isso. E a nível cardíaco também, tá? O seu coração também emite essas ondas, né? Então tem aquela questão de tudo aquilo que nós vamos criando como realidade ao nosso redor, na tua vida, todos os eventos que você cria na tua vida. Eles estão tudo, hoje a física quântica explica isso, que todos esses eventos eles são criados a partir dos nossos pensamentos e sentimentos. Então você pensa, você vai vivendo, você cria doenças, você cria padrões de trabalho, de sucesso ou de escassez na sua vida, né, de acordo com a frequência cerebral e cardíaca. Essas duas frequências, quando elas entram em ressonância, elas criam um campo que é chamado de campo eletromagnético, que os estudiosos já estudaram, muitos chamam de aura, acho que você já ouviu falar, tá? Sim. E esse campo eletromagnético, ele emite uma frequência. E todos nós temos essa frequência. Eu tenho, você tem, né? Todas as pessoas que estão aqui têm essa frequência. E o planeta também tem essa frequência. E nós nos comunicamos através destas frequências, pelo nosso pensamento e pelo sentimento. É o que você atrai na tua vida, tá? Em formas de eventos, né? Então, pessoas... eu até atraio pessoas muito complicadas, né? Então, o problema está em você. E, geralmente, você quer mudar o outro, né? E quando na realidade é você que está vibrando naquela frequência, porque o seu campo eletromagnético que determina isso. E aquilo que você está sentindo, né? Hoje os cientistas também já provaram que a frequência cardíaca ela é 5.000 vezes mais poderosa do que o cérebro. Puxa vida. Então, o que você sente é o que cria a realidade, tá? Mas você sente de acordo com as coisas que você pensa. Ou seja, a energia é fundamental e é o que gira o mundo, a energia. A energia, todo mundo, tudo no mundo gira em torno de energia. Né? A energia ela cria o átomo, tá? Que é o primeiro princípio da matéria, né? E depois esses átomos vão se agregando, vão se juntando, criando moléculas, criando os elementos da natureza, formando os elementos da natureza, formando seres e tudo que existe no universo, né? O que a gente ainda não tinha consciência é que o pensamento também consegue
atrair eventos, ele materializa eventos na sua vida. Então, pensamentos bons atraem coisas boas. Sim. Aquilo que a gente aprendia até nos bancos escolares, nos eventos religiosos, se confirma agora de maneira científica, então. Sim. Né? Agora é a comprovação científica de você atrair uma energia positiva através do seu raciocínio, das suas crenças, dos seus paradigmas, né? Porque nós somos a formação, eu, você, né? Como que forma a nossa parte psíquica? Nós somos a somatória de todos os eventos externos, né? Das crenças dos nossos pais, dos nossos familiares, né? As crenças, elas vêm de origem genética também, porque tudo é informação. No nosso mundo, no mundo quântico, tudo é informação. Então, as informações, elas vêm através da sua genética. Por exemplo, uma família, ela tem lá um padrão para desencadear câncer, por exemplo, porque a família inteira tem na genética, tá, a informação do câncer. Só que o câncer, hoje a ciência já aceita isso como verdade, que muitas vezes ele é proveniente de mágoas, ressentimentos profundos, que é um padrão emocional que desencadeia o câncer, né? Então, às vezes, se a pessoa ela pode ter essa informação genética, mas se ela não vibrar nesta frequência desse tipo de sentimento, ele fica dormindo, tá? Essa informação não abre o arquivo. É a sua mente e seus sentimentos que abrem esses arquivos, inclusive na genética. Um dia eu conheci um senhor na Espanha, ele era, se eu não me engano, José Cousin, ele era da Academia Mundial de Ciências lá em Valência. Ele disse uma vez que não existem doenças, existem doentes. Uhum. Confere isso na sua maneira, é um pouco disso mesmo? É muito disso. É muito, né? E quando a gente fala, não é só da genética, tá? Quando você era pequeno, a gente geralmente é avaliado de acordo com aquilo que a gente coloca para o mundo, né? Então, nós fomos criados para atender às expectativas do outro, não para nós nos realizarmos como pessoa. Nós temos que ser, né? Nós temos que atender essas expectativas. A expectativa do seu chefe, você tem que bater as metas lá no banco, se você trabalha no banco, né? Você tem que corresponder à expectativa que o outro tem a seu respeito. Se você está na escola, você tem que... Chega lá, quando você era criança, você tinha que entregar o boletim para o seu pai, né? E tinha que corresponder às notas que ele queria que você tirasse, porque você não poderia jamais ser o pior aluno da escola, ou você não podia tirar uma nota vermelha, pelo menos no meu tempo era assim. Né? Se você tirasse uma nota vermelhinha, porque você estava com uma dor de barriga, ou estava com dor de barriga, nossa, eles não queriam nem saber o que estava acontecendo com você. Não tinha desculpa. Não tinha desculpa, você tinha que corresponder. E às vezes aquele era um evento de um dia, mas você era massacrado naquele momento. Você é burro, você não estudou. E aquilo cria um trauma. Às vezes um professor vai lá e faz isso dentro de sala de aula. Hoje já mudou bastante, tá? Mas nessa geração mais antiga, isso ocorria muito. Então o que acontece? Todas essas informações, elas trazem que tipo de sentimento para você? De uma pessoa diminuída, de uma pessoa fracassada, de uma autoestima baixa, né? Então, todas as vezes que você tiver que fazer alguma atividade aonde você vai tentar dar o seu melhor, o seu subconsciente que gravou aquela informação de fracasso, ele abre como se fosse uma pasta, um arquivo, e passa essa informação para o seu consciente. Aí seu consciente fala assim, nem tente porque não vai dar certo. Você lembra aquela vez que aconteceu isso, isso, isso? Aí você já vê aquela cena. Aí você já não faz mais, dá um medo, né? Dá um receio e você trava. Tá? Então isso funciona como se fosse um vírus dentro da sua programação, porque são programações. A nossa mente funciona como um computador. Tá? Nós somos programados, tem pessoas que foram programadas para o fracasso, tem pessoas que às vezes vieram de famílias assim, que passaram por muitas dificuldades e que coloca que
Se você veio de uma família rica, você vai ter sucesso. Não, você veio de uma família pobre. Nem adianta que as pessoas não vão te dar credibilidade por aquilo que você fala. Isso são tudo crenças, tá? São crenças que formam esses paradigmas, que formam aquilo que você é como pessoa ao longo da sua vida. E diante de um fato como esse, a pessoa tem medo de tentar de novo, de investir numa situação que foi angustiante, fracassada no passado. Como é que se reprograma isso? Como é que se trabalha essa questão? Então, primeiro nós temos que identificar, né? Então, quando a pessoa chega, então ela geralmente me procura, né? Procura esse tipo de terapia com uma queixa. É porque a vida dela não está funcionando, né? Você não vai no médico se você está com saúde. Alguma coisa você quer... Alguma coisa você quer arrumar. Cuidar, Você quer cuidar, né? Então, quando essa pessoa chega para você, então ela já vem, ela não consegue nem respirar, do tanto que ela fala, está acontecendo isso, né? Então, você vai fazendo a leitura, eu chamo isso de uma leitura, tá? Então, eu faço a leitura corporal, a leitura mental, porque tem técnicas para fazer isso. A gente desenvolveu cursos, estudei muito, né, para conseguir desenvolver até essa habilidade. Não é só a questão daquilo do conteúdo que você tem. Você acaba desenvolvendo, né, de trabalhar. Então, você vai identificando os padrões emocionais, né, um tipo de emoção que gerou aquilo. A partir dali, a gente vai descobrir qual a época que gerou, e se isso veio dos pais, se isso veio de genética, da onde veio, em que idade que aquilo aconteceu, com que frequência aconteceu. Porque assim, eu vou pegar, por exemplo, o relacionamento, tá? Uma pessoa que ela teve um relacionamento e de repente aquele relacionamento não deu certo, ela ficou um ano casada. E ela se separou, e o divórcio na família era um caos. Então, era aquela coisa, não, você vai ficar separada, você vai ficar divorciada, porque mulher divorciada não presta. Tem que manter a aparência. Aquelas coisas, né? Então, a partir do momento que ela passa por aquilo cria ser uma vergonha para ela. E ela cria uma autoestima horrível. Então, ela vai ter um outro relacionamento, ela vai cometer os mesmos vai ter o mesmo problema e ela já vai atrair pessoas que têm o mesmo padrão do relacionamento interior, porque ela já pensa que aquilo vai dar errado, então ela começa a validar, o subconsciente dela vai atrair pessoas para validar a crença dela, tá? Então ela sai de um relacionamento, entra no outro, e no outro, e no outro, e ela fala, nossa, todos os homens não prestam. Entendeu? E aí vai chegar uma hora que para ela casamento nem existe, relacionamento não existe. Por quê? Porque todos os homens não prestam. E se ela passar na frente de 100 homens, né, que são muito legais, tem um lá que é o tranqueira, que está lá no canto, ela vai atrair o tranqueira. Porque ela está vibrando nesse campo eletromagnético, né? E é isso que ela atrai para validar a vida dela. Então a gente tem que descobrir qual é o tipo de crença que ela tem, tá? Qual o tipo de programação que ela tem lá no subconsciente dela, e através de algumas ferramentas a gente vai conseguindo desprogramar isso para ela enxergar isso, que esse tipo de informação não é dela. Isso veio de uma programação e tem que descobrir de onde veio para desprogramar isso. Descobrir a origem dessa programação? A origem disso. O que provocou ela agir dessa maneira? É. Muito bom. E às vezes isso vem de coisa de infância, às vezes vem do padrão do pai brigando com a mãe, às vezes não foi nem com ela que aconteceu. Traumas também. Ou traumas, às vezes ela podia estar até na gestação. E eu estou falando de relacionamento, mas isso engloba muitas coisas, tá? Na área da saúde, na área de dinheiro, de financeira, dos fracassos, né? E então ela já traz aquela informação, às vezes na própria gestação, de todo aquele sofrimento que a mãe passou, que é passado na gestação, então ela já nasce com aquela informação. Yara, o que dificulta hoje as pessoas de fazerem esse tipo de terapia? É o fato de ter que se conhecer melhor, ter que saber alguma verdade que ficou encoberta, até reviver alguma decepção, ou a falta de conhecimento mesmo? O que você acha que ainda falta para popularizar essa técnica que é
uma riqueza dentro do nosso cérebro, do nosso espírito, né? Porque a partir do momento, se a gente deseja programar, por exemplo, um computador, se você tiver aqui que quiser programar um computador, você tem que ser um reprogramador, tá? Você tem que entender como o computador funciona para você ir lá e reprogramar ele, as informações que estão lá dentro, senão você não consegue fazer isso. A mente é igualzinha, tá? Você tem que entender como você funciona, de que forma você criou tudo aquilo, de que forma tudo aquilo foi implantado ali dentro do seu subconsciente para você tirar. E isso dói, né? Não é uma coisa agradável, você vai entrar em contato, às vezes, com aquele sofrimento. E muitas vezes o próprio subconsciente, por ele já não querer sentir mais dor, ele acaba negando, né? Então, é como uma doença, por exemplo. Às vezes a pessoa, ela está doente e ela tem como ela se tratar, como ela se curar, mas a negação impede ela de procurar ajuda, né? Pelo medo, muitas vezes o medo. E a única forma de você mudar tudo isso é através do autoconhecimento. A gente tem que aprender a se conhecer, como a sua mente funciona, como o seu corpo funciona, de que forma você reage diante de uma situação. Eu reajo de uma forma, você reage de outra forma, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com a culpa, mas conseguem lidar muito bem com medo. E tem outras pessoas que não conseguem lidar com medo, mas conseguem lidar com a culpa. Então nós somos únicos, né? Nós não somos um robô que todo mundo é igualzinho. Então, através dessas terapias, nós entendemos que cada um é único no universo, né? E, apesar de que nós formamos o todo, mas nós somos únicos, porque cada um tem o seu registro, tá? De informações. E uma das coisas que foi, assim, que impossibilitou muito isso, é que quando a gente falava, nós chamamos essas terapias de uma forma holística, né? Holística significa o todo, né? Mas teve um tempo que holístico significava uma coisa mística, tá? E isso confrontou muito com religião, porque as pessoas não tinham conhecimento, não tinha o advento da internet que nós temos hoje. Então hoje você vai lá, digita no titio Google, né? E ele te dá a informação. Tem a resposta. Ele tem a resposta, né? Então hoje, por exemplo, eu consigo dar, eu cheguei a dar uma entrevista na semana passada, para um canal totalmente evangélico, falando sobre esse assunto, falando sobre hipnose. Então já existe uma abertura, porque hoje a ciência, né, provou que isso é de origem científica, e não mais de uma origem religiosa, por um fanatismo, por crenças que vêm dessa natureza, entendeu? Isso ajudou muito essa abertura que a internet deu, para que a gente pudesse estudar, para que pudesse conhecer, né? O Brasil, infelizmente, ele ainda está muito atrasado. Você vai para a Europa, que nem você acabou de citar, né? Você foi para a Espanha e já tem uma informação. Já. Né? E isso para eles já é muito antigo. Nós estamos mais de 50 anos atrasados em relação a esse conhecimento. Para que eu conseguisse estudar e ter acesso a muita informação, eu entrei para estudar com livros que não eram, que não estavam ainda traduzidos, né? Eu peguei muito livro espanhol para estar estudando, tá? Como eu tenho a facilidade, eu não consigo me encontrar no inglês, mas no espanhol eu consegui. Então eu busquei muito isso, por quê? Porque a Europa ela já tem essa informação no nível mais avançado. O Brasil agora que está abrindo um pouquinho mais. Agora imagina quantas pessoas poderiam ter uma vida mais feliz, ter os seus desejos e projetos realizados, né? Sim. Com essa reprogramação, que é importantíssima, uma reprogramação que significa, evidentemente, você aprender a viver, né? Sim. Aprender a se adequar à realidade da vida. A gente costumava limitar tudo isso àquela coisa do otimista e do pessimista. É muito além disso. A coisa é mais complexa, né? É muito complexa. É muito mais complexo. Porque o cérebro, dependendo de como ele se comporta, né? Aquilo que eu falei, ele entra em ressonância com a sua frequência cardíaca, tá? E isso muda tudo. Muda hormônio, né? Então, dependendo do seu estado emocional, né? Você está feliz, você tem adrenalina lá em cima, né?
Se você está num estado, por exemplo, de depressão, você não tem dopamina, você não tem serotonina. Aí, ao invés das pessoas procurarem resolver esse problema, às vezes joga a solução em medicamento, tá? Não que medicamento não seja necessário, às vezes ele é necessário, mas ele tem que haver um complemento com uma terapia de autoconhecimento para que esses medicamentos não comecem a virar aquela bola de neve. Cada vez que você vai lá, tem que aumentar e aumentar, aumentar, porque a pessoa não consegue lidar com ela mesma. Então acaba virando uma fuga, né? Você coloca as expectativas nos comprimidos, quando na realidade ela está se afastando dela mesma, da realidade de vida dela mesma, né? Perfeito. Yara, as pessoas podem ter acesso como aí a essa terapia com você? Deixa um contato para a gente. Tenho certeza que tem muita gente que já começa a se interessar, evidentemente, porque é uma entrevista que trouxe, evidentemente, um conhecimento a mais. Eu acho que você é muito didática, explica bem, né? E as pessoas, claro, que se interessaram, eu tenho certeza que muita gente vai acabar buscando mais informações sobre isso. Qual que é o contato teu? Eu trabalho a nível presencial e também trabalho por Skype, porque é um trabalho que dá para fazer, tá? Mesmo à distância, eu trabalho com pessoas que estão até fora do país. Eu vou deixar meu telefone, Tá. que é o 19 99634 7266. E tem o meu site, que é o yararuelbis.com.br. Então, ali também tem o trabalho que explica até de uma forma mais detalhada, né? Eu estou montando agora também um treinamento, que vai ser um treinamento online. E isso vai possibilitar as pessoas a fazerem o treinamento comigo, mas depois elas vão ter ferramentas que ao longo da vida precisou, ela vai lá, usa o treinamento, faz os exercícios, porque entra respiração, entra várias técnicas, sabe? E você tem uma ferramenta ali que você vai poder aproveitar todas as vezes que você precisar. Então você não fica mais dependente do terapeuta para fazer aquilo, né? Então isso é muito legal. A fazer porque você aprende a dar autonomia para você conseguir avançar na sua vida mesmo. Porque nós ficamos refém de tudo, né? Nós somos refém de medicamento, da medicina, refém do outro. Então, eu queria criar uma forma das pessoas terem um pouquinho mais de autonomia sobre elas mesmas, ter um pouco mais de responsabilidade sobre tudo aquilo que ela emana para o universo, sobre aquilo que ela cria. É muito fácil você colocar a culpa no pai, na mãe, no outro, no governo, enfim, no relacionamento. Menos na gente. Menos na gente. Né? Então, eu achei muito legal essa forma de a gente conseguir andar sozinho, caminhar sozinho, te dar autonomia, né? Como dirigir, quando você senta dentro do carro, você sente aquele poder, entendeu? Desprendimento, né? Aquela Exatamente. Liberdade. Aquela liberdade. Yara Ruelbis, conversando com a gente. Prazer em te... 3, 2, 1. Prazer em poder estar aqui com você hoje, conversando, dialogando, trazendo esse conhecimento aqui aos nossos telespectadores. E a volta sua aqui, a gente espera em breve o seu retorno para te dar sequência aqui a esse papo, tá bom? Tá ótimo. Eu fiquei assim muito feliz, tá? Muito obrigada mesmo pela oportunidade, né, de estar aqui com você, né, nessa entrevista, de poder levar um pouquinho mais esse conhecimento para as pessoas que aqui ainda começou a ser divulgado, né? Ainda é pouco conhecido, mas é um assunto muito interessante. Legal. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você, viu, Yara? Vamos trazer mais detalhes daqui a pouco, a gente já volta.